Até aqui nos ajudou o Senhor, por isso nós estamos alegres. Podemos dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. E daqui para frente podemos dizer pela fé, Jeová Jiré, Deus proverá, porque esse Deus maravilhoso já trabalha por aquele que nele espera. A palavra do Senhor cumprimenta a todos, saúda a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A palavra do Deus Santo, no livro de 2 Reis, capítulo 8, a partir do verso 7. O título dessa mensagem: Eliseu, por que o profeta chorou? 2 Reis, capítulo 7, a partir do capítulo 8, a partir do versículo 7. Eliseu, 2 Reis, capítulo 8, a partir do versículo 7. Que Deus abençoa. Quem já é inscrito no canal, ativa o sininho. Sempre que for lá, deixe um like, por favor. E quem não é, se inscreva, para esse canal abençoar mais almas. Louvado seja Deus, Deus abençoar mais almas através dele. A palavra de Deus em 2 Reis, capítulo 8, a partir do verso 7, diz assim: Depois veio Eliseu a Damasco, estando Ben-Hadad, rei da Síria, doente. Eles o anunciaram, dizendo: o homem de Deus é chegado aqui. Então o rei disse a Hazael: toma um presente na tua mão e vai encontrar-te com o homem de Deus. E pergunta por ele ao Senhor, dizendo: hei de eu sarar desta doença? Foi, pois, Hazael encontrar-se com ele e tomou um presente na sua mão, a saber, de tudo que era de bom de Damasco, 40 camelos carregados, e veio e se pôs diante dele e disse: teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, me enviou a ti a dizer: sararei eu dessa doença? Eliseu lhe disse: vai, dize-lhe, certamente não sararás, porque o Senhor me tem mostrado que certamente morrerá. E afirmou a sua vista e fitou os olhos nele, até se envergonhar, e chorou o homem de Deus. Então disse a Hazael: por que chora, meu senhor? E disse ele: porque sei o mal que has de fazer aos filhos de Israel, porás fogo às suas fortalezas, e os seus jovens matarás à espada, e os seus meninos despedaçarás, e as suas pejadas fenderás. E disse Hazael: porque eu, teu servo, que não é mais do que um cão, para fazer tão grande coisa? E disse Eliseu: o Senhor me tem mostrado que tu has de ser rei na Síria, da Síria. Então partiu de Eliseu e veio a seu senhor, o qual lhe disse: que te disse Eliseu? E disse ele: disse-me que certamente sararás. E sucedeu a outro dia que tomou um cobertor e o molhou na água, e o estendeu sobre o rosto, e morreu. E Hazael reinou em seu lugar. Vamos orar por essa palavra. Ela é poderosa. Ela é viva. Senhor Deus dos exércitos, a sua bendita palavra será ministrada. E seja Deus glorificado. Seja Deus glorificado. Nós oramos no nome de Jesus. O Senhor sabe
os males que vêm sobre os corpos. E a maioria desses males é consequência das escolhas de famílias, de uma pessoa individualmente ou de uma sociedade. A chegada do homem de Deus à Síria, para provar que era um homem de Deus, era respeitado até em outras nações. Então, certamente, ele atravessou aquela região que é hoje as colinas de Golã e foi a Damasco, porque Deus queria usá-lo ali. E quando ele entra naquele lugar, Eliseu não foi reconhecido como homem de Deus por estar portando uma limusine, terno italiano, um relógio Rolex, ou jato de 40 milhões, ou está num programa de ímpio, fazendo chacota e sendo chacota, dando entrevista. O verdadeiro homem de Deus, mulher de Deus, pelas suas obras, o seu falar, a sua vida do dia a dia, são conhecidos. E quando entra naquela cidade, era anunciado que estava ali alguém diferente. Esse alguém diferente era o homem de Deus. E Ben-Hadad, que já havia feito tantos males contra Israel e também tomado surra de Israel, estava doente. E quando ele soube que era o profeta, ele manda 40 camelos cheios de presente, especiaria, o melhor de Damasco. Porque na visão dele de muitos hoje, pensa que pode comprar o Espírito Santo. Você compra falsos profetas. O falso profeta aceita o presente e ser bajulado. Não que o homem de Deus, a família de Deus, não precise ser abençoado. Mas esses presentes ali eram uma espécie de suborno ou aliviar a mensagem que o profeta de Deus iria trazer naquele lugar. E profeta é profeta, vai falar o que Deus manda. Essa semana mesmo eu tive que ir a duas pessoas aqui, do sexo masculino. E olhei nos olhos dele e falei, olha para mim, já te dei bom dia, só bom dia até hoje, não é? É. Então agora recebe o recado do Senhor. Ainda em 2024, Satanás vai te ceifar se você não colocar sua vida em Deus. Não te conheço, mas ele me pôs 2h55 da manhã para orar por vocês dois. Coloca a vida em ordem, que vocês estão caminhando para o inferno. Está dado o recado. E se até 2024 não acontecer, pode me chamar de falso profeta e mentiroso se vocês continuarem aí na orgia. Está dado o recado? Está dado. Pronto. Então, quando ele entra em Damasco, ainda é a capital atual da Síria. Quando leva esses presentes, era no sentido de desfocar a mensagem do Evangelho. A profetada de hoje, eles distorcem o Evangelho para agradar a bodes, para agradar a pecadores. Porque tem congregação que não é de crente, é de bodes. E o bode nunca aceita a mensagem verdadeira do Espírito Santo. Porque a mensagem do Espírito Santo lava, limpa, purifica.
E o bode detesta ser limpo, ele não gosta de água. Mas a mensagem de Eliseu era uma: ele não vai sarar, ele vai morrer. Isso, igual Elias, o tisbita, mandou lá para o rei de Israel. Da cama que ele deitou, ele não vai sair mais vivo, vai morrer. Entenda a mensagem do Espírito Santo, nem sempre ela veio para agradar-nos. Ela vem para confrontar principalmente a nossa carne, o nosso eu, a nossa jactância, quebrar nosso orgulho. A mensagem do Espírito Santo, ela não alisa o pecado. E um verdadeiro líder de igreja não alisa pecado, porque ele morre junto com a igreja espiritualmente. Foi assim Eli, sua casa e toda a congregação de Israel. Então o que acontece? Antes dele voltar, Azael, para dar o recado ao rei, o profeta, o homem de Deus, olhou bem, fitou os olhos nele e começou a chorar. Por que ele começou a chorar? Porque no caráter, na fidelidade de Deus está escrito no livro de Amós, que ele não faz nada sem antes avisar os seus servos e profetas. Quando ele foi destruir Sodoma e Gomorra, ele avisou o seu amigo Abraão. Então ele avisa Eliseu dos males que ia vir sobre Israel. E aquele que estava ali agora trazendo o recado do rei seria o carrasco, seria um instrumento nas mãos do inimigo para destruir, para matar. E por que o profeta chora? Ele chora porque está vendo a tristeza que está por vir. O Senhor antecipa aqueles que andam em santificação e oração e avisa. E nós já falamos que uma fome assoladora vem sobre o Brasil. Vai estourar a guerra civil em alguns lugares. O Brasil atingiu um déficit de 230 bilhões. Onde a mídia e os artistas estão ganhando bem comprados. Aqui no Nordeste, até quem tem poço artesiano, mesmo tendo seu poço, está tendo que pagar uma taxa de 400 por mês. As escolhas que nós falamos, não estamos falando de políticas. Nós estamos falando das escolhas que Israel estava fazendo, porque o reino do norte já estava corrompido, e agora o rei que sucedeu a Zedequias casa também com uma das filhas dos Sidônios, filha de Acabe e Jezabel. Nesses dias a ruína veio, nos capítulos 10 desse mesmo livro. E quando o profeta chora, é porque estava vendo o que estava por vir. Aí vocês perguntam, olha, mas não poderia Deus impedir isso? Não, porque vocês entendem uma coisa: justiça de Deus faz parte do caráter do trono do Senhor. E quando a nação, a sociedade atinge o ápice do pecado, é inevitável o juízo. Quando a família atinge o ápice do pecado, essa casa vai arruinar. E Deus sabia que Israel caminhava para isso por causa das suas escolhas. Então o profeta chora, porque até hoje o Espírito Santo chora, o Senhor Jesus chora sim, de tristeza, por ver que o juízo de Deus Pai terá que ser exercido.
porque faz parte das estruturas do trono de Deus, o juízo e a justiça. Então é inevitável que venha a correção, por isso que ele falou para Amós: eu vou passar o meu prumo sobre Israel, tem misericórdia. Vou tirar o excesso, e quando eu tiro o excesso, quando ele corrige, é com dor, é com morte, é com fome, é com enfermidade, é com tragédia. E ele estava ali diante daquele vaso das trevas que iria fazer isso. Constrangeu-se, porque chora, meu Senhor, porque eu sei o mal que você há de fazer a Israel. Matarás os jovens, queimarás fortalezas as casas de Israel. Olha que maldade. Despedaçará as criancinhas, vai cortar a espada, como fez o Hamas. Vai abrir as pejadas, as grávidas. Até hoje eles não têm piedade de penetrar um punhal na barriga de uma grávida judia. Ainda tem doido que defende essa raça maligna. Ainda tem político safado, imundo, que defende essa raça maligna. E o projeto na Síria já estava feito para derrubar o rei Ben-Hadad, aquele que servia a ele. Já tinham corrompido, que nós digamos hoje, o judiciário. Já tinham pegado os generais safados, como a gente vê hoje, os bandidos que usa terno, tudo corrompido, que usa farda. Aí fica fácil. Ia controlar o povo pelo meio do medo. Parece que é semelhança, né? Então, o Senhor sabe o que está por vir sobre o Brasil e as nações. Eu vos aconselho: ora, dobra os vossos joelhos, santifica as vossas casas, pede a Deus misericórdia, porque ainda não veio o pior. Está aí para chegar. Está para chegar. Então, primeira coisa, quando ele vai embora, Hazael dá a mente e fala, porque o rei doente pergunta: o que diz o homem de Deus? Diz que você vai sarar. Porque se fala que ia morrer, imediatamente ele ia escolher um sucessor e não seria Hazael. Mas Hazael queria usurpar o trono. E como eu disse, para isso ele corrompeu generais e juízes. Estão entendendo? Então o que aconteceu? No outro dia ele mata o rei da Síria. E pela força, pela corrupção, ele toma o poder. E no capítulo 10 ele vai entrar em Israel, nas terras de Israel. Nessa altura o profeta, se eu não me engano, já estava morto. E faz lá uma desgraça total. Só não destruiu por completo as forças armadas, que o Senhor teve misericórdia. Mas foi nos asseristas, nos manecistas e outras tribos lá. E arrasou com as crianças, com os jovens, com as grávidas, com varões e velhos, e quase destrói as forças armadas de Israel. Aquilo que o profeta chorou é o que veio acontecer.
Aí vocês perguntam se ele fosse orar ao Senhor. A resposta de Deus seria a mesma que ele deu para Jeremias: não ore por esse povo, eu não te ouvirei. Ainda que Jó, Moisés e Samuel se prostrem diante de mim, Jeremias, eu não ouviria, porque eu coloquei servos nos montes, madrugando, jejuando, esse povo nunca quis ouvir. Os recados de Deus estão aí para todas as nações, mas ninguém quer ouvir, são poucos os que querem ouvir. E aqueles que é para levar a mensagem estão se vendendo, estão trocando o evangelho pelas bênçãos materiais. Os escândalos de falsos pastores com irmãs em motéis, o escândalo das roupas, das vestes, o escândalo de crentes tatuando todo o corpo. Se você está tatuando o corpo, você está dizendo para o Criador: olha, o que você me deu não está prestando não. E a Bíblia diz lá em Êxodo: não fareis marca no seu corpo. O seu corpo é templo, é morada de Deus. Se não for uma questão estética, de uma correção cirúrgica que é necessário, se você está marcando, você está errado. Você está dizendo para o Criador que você não aceita. É igual a pessoa colocar um pinça aqui nos beiços, vou falar assim mesmo, nos narinas. Está igual porca ou porco para não fuçar o terreno vizinho. Assim que fazia, colocava os arames. Isso são modas ditadas por Satanás e que começa agora a entrar também das igrejas. E cadê a mensagem para repreender tudo isso? A maioria está aceitando o presente de Ben-Hadad. Estão negligenciando a mensagem santa do Evangelho. Orai, porque nos dias que ia levar uma mensagem dessa, pode ter certeza que 90% das igrejas hoje aqui no Brasil está levando uma mensagem amaciando ela. Mas o recado de Deus era esse. E que Deus nos abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo, agora e para sempre.